Glórias. Amém. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Provérbios, capítulo 4. Vocês acharam? Provérbios, capítulo 4. Todos estão conseguindo me ouvir? Amém? O versículo é o 23. Vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vou reler novamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações poderosamente, através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra é a mesma ontem, hoje, será eternamente. A palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera as tuas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Porque devemos guardar o nosso coração. Porque você tem que guardar o seu coração. Eu vou pedir para os irmãos irem em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Vocês acharam? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O nosso coração, ele é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? A palavra vai dizer no versículo 10: eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por isso que devemos guardar o nosso coração, porque se o nosso coração estiver em coisas boas, Deus vai nos dar o quê? Coisas boas. Mas se o nosso coração estiver em coisas ruins, Deus irá nos dar o quê? Vai permitir o quê? Que a gente venha receber coisas ruins. Por que devemos guardar o coração? Eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 15. O versículo é o 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Por isso que devemos guardar o nosso coração. Vou reler novamente, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu vou colocar mais um texto para deixar bem claro para você guardar o seu coração, porque dele depende ali a sua vida. Se você guardar o seu coração, você vai para a vida eterna. Agora, se você não guardar o seu coração, você, vamos dizer, já está morto e vai para o inferno, se você não guardar o seu coração. Eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos, capítulo 1. O versículo é o 28. Vocês acharam? Romanos, capítulo 1, versículo 28. Vai dizer assim: e por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, entenda isso, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ficam aí, que eu vou ler novamente Jeremias, capítulo 17, mas pode ficar em Romanos, versículo 9, enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Olha o versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui estamos lendo agora em Romanos capítulo 1, versículo 28, que vai dizer assim: e por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por isso que o salmista Davi, deixa eu ir aqui no Salmo, pode ficar aí, Salmo 139, deixa eu ver aqui, Salmo 139, versículo 23, ele vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Porque se você rejeitar o conhecimento de Deus, Deus ele te entrega para aquilo que o seu coração está buscando. Eu vou voltar aqui agora em Romanos, aqui, Romanos capítulo 1, versículo 28. Os irmãos entender, por isso que devemos guardar no nosso coração. Você vê que o salmista Davi, ele tem uma grande preocupação com isso. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, meu coração. Versículo 28. E por haveres desprezado o meu conhecimento, o conhecimento de Deus, perdão, e por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de invejas, homicídios, contenda, dolor e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perversos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também
aprovam os que assim procedem. Então, mãe, por que devemos guardar o nosso coração? Se o nosso coração não estivesse sendo submisso a Deus, por isso que eu falo, aqui é um trono, aqui tem um trono, que, por exemplo, você tem que sair desse trono e Deus entrar. Seja feita a tua vontade, igual a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que isso quer dizer? No mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar o meu coração. Por isso que fala que o reino de Deus é tomado à força. É por isso que você tem que guardar o seu coração. Porque se seu coração não estiver em Deus, não estiver ali querendo fazer a vontade de Deus, olha, você vai ser entregue ali para os desejos que estão no seu coração. Às vezes é o dinheiro, a idolatria que está no seu coração, vamos dizer assim. Às vezes é o dinheiro. Por isso que às vezes você vê, o irmão Wellington, pessoas que são fascinadas por dinheiro. Quanto mais tem dinheiro, mais quer. Você entendeu? Pessoas que são fascinadas de comprar as coisas assim. Deus vai entregando. Às vezes, por exemplo, até em um amor assim, a pessoa fica ama uma pessoa mais do que Deus. A pessoa é entregue ali naquele sentimento, a ponto até mesmo de sufocar a pessoa que está do lado dela. Sim ou não? Já viu pessoas assim? Entregue, você conhece, mano? Entrega num sentimento assim que às vezes chega um ponto de matar, né? Tem pessoas que matam, né? Tem várias reportagens de pessoas com ciúmes, né? Matou. Assim também é em vícios, né? A pessoa é viciada no jogo ali, vende tudo, vende casa, vende carro, só não vende a mulher porque ninguém vai querer ali. Você entendeu? Vende tudo, é entregue. Assim é nos vícios, o vício do álcool, das drogas. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu já fui entregue assim, no vício tanto das drogas, como do álcool, como da prostituição também. Ou vamos dizer, até mesmo da masturbação também. Fiquei preso mesmo. Assim, estava preso, porque eu fui entregue. Eu estava rejeitando as coisas de Deus. As coisas de Deus, mas pela misericórdia de Deus, Deus ele me libertou. Por isso que devemos guardar o nosso coração. E como, pastor, a gente guarda o coração? O tema de hoje é como guardar o coração. Qual é o tema de hoje, meus irmãos? Como guardar o coração. Quem está me ouvindo, diga amém. O Yuri eu não ouvi, Yuri, eu não escutei sua voz, Yuri. Você está me ouvindo, Yuri? Amém. Felipe, eu não escutei sua voz também. Está me ouvindo, Felipe? Amém. Então, ó, como guardar o coração? Como a gente guarda o coração? O primeiro passo, meus irmãos, é o quê? É o quê, minha gente? Ouvir. Saber ouvir. Romanos capítulo 10. Vamos aqui. O versículo é o 17. Vocês acharam? De sorte que a fé é pelo quê? Ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Como a gente guarda o coração? É ouvindo a palavra de Deus. É conhecendo ali qual é a vontade de Deus. Para a gente não ser entregue às coisas mundanas. Por isso que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Deus, ele é ciumento, sim ou não? Ele é ciumento. A palavra fala assim: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que às vezes tem até aquelas pessoas que são entregues assim, com sentimento com o filho, que não sei o que, não, meu filho em primeiro lugar, eu não vou para a igreja, eu preciso cuidar da minha família. Deus, ele entrega. Assim, vai lá, cuida aí do seu jeito. Você não vai fazer, você só vai prejudicar mais. Você não tem nada para oferecer longe de mim. Agora, você estando em mim, você pode ter certeza que
você está guardando seu coração. Se você está guardando seu coração, você está dando frutos dentro da sua casa, e você vai iluminar a casa toda. Quem consegue entender? Às vezes tem sentimento assim também, pessoas que são entregues a um sentimento com o filho, virou uma idolatria o filho. Você entendeu? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve, o seu coração, né, você vai conhecendo ali, Deus vai quebrantando o seu coração e vai colocando um coração de carne, e Ele vai colocando o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus, automaticamente, é isso que eu estou querendo dizer, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você vai aprender a guardar o seu coração, a fugir, sabe, das armadilhas que vai te aprisionar. Por quê? Porque você não é mais escravo, meu irmão. Agora você é livre. Você é livre, e não queira se tornar escravo, escravo do pecado, né? Agora você é livre. Agora você é escravo de Deus. Entenda isso, escravo de Deus. Por isso que é necessário, por isso que a Bíblia fala que você é escravo de Deus. E é necessário você estar buscando Ele, você está querendo conhecer Ele, e você conhecendo Ele, Ele te ajuda a guardar o seu coração. Ele vai te capacitando. Isaías 55. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O versículo é o 8. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e fecundem, e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Então ele fala assim: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Por isso que você precisa ouvir, né? Você ouvindo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nunca vai voltar vazia, e você vai guardar o seu coração, amém? Então o primeiro passo para guardar o coração é o que, minha gente? É ouvir. Por isso que você tem que ouvir mais e falar menos. Você vê quando Deus ele faz um homem ali, Ele faz um homem com duas orelhas. Para quê? Para ouvir mais e falar o quê? Falar menos. O segundo passo, quando você está ouvindo, você tem que fazer o quê? Limpar o seu coração. O segundo passo, você precisa limpar o seu coração da velha criatura, aquela pessoa arrogante que você é. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra de Deus, né? Então você tem que praticar. Você não pode só ouvir, você tem que praticar. Então quando você começa a ouvir, você vai largar a velha criatura, você vai largar o pecado, você vai largar você vai liberar o perdão, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E olha, eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 6. Então quando você ouve, automaticamente você tem que colocar em prática, porque você não pode ser apenas um ouvinte, você tem que ser ouvir e colocar em prática. Você é servo, entenda isso. Eu estou falando muito isso essa semana, estuda sobre isso, né? Um servo, um escravo. Você é escravo, estuda sobre escravo na Bíblia. Agora você é escravo de Deus. O escravo, se o dono lá fala para o escravo: ó, pega essa garrafinha e enche de água ali, ele tem que obedecer. Assim, meus irmãos, é na palavra de Deus, ficar atento,
né, no que Deus está falando, para você colocar em prática. Então, ó, você vai largando da velha criatura e você começa a buscar o quê? O reino de Deus, porque a promessa que Deus fez para a nossa vida foi o quê? A salvação, sim ou não? E aqui ele falou o quê? Que nós iríamos ter na terra. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E confiar nele, que ele vai suprir as suas necessidades, enquanto você está buscando ele, enquanto você está adorando ele. Amém? Então, ó, Mateus capítulo 6. O versículo é o 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Aí ele vai dizer: mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, ó, quando uma pessoa deixa de amar Deus sobre todas as coisas e começa a amar as coisas terrenas, as coisas do mundo, ele está perdendo a salvação. E ele pode até conquistar bastante coisa, mas entenda isso: quando ele morrer, ele vai levar essas coisas? Sim ou não? Ele vai levar as coisas que ele conquistou? Não vai levar nada. E o que isso vai acontecer? Vai causar uma briga entre, às vezes, familiares. Você vê, o Pelé morreu, sim ou não? Morreu. Eu não sei se já tem algum anúncio aí. A esposa do Pelé está lutando pelos direitos dela. Você entendeu? Se não estiver, daqui a pouco já vai ter, que começa aquela briga entre familiares. Não, eu preciso disso. Você entendeu? Então ele fala assim, ó: não ajunteis, no versículo 19, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, quando ele está falando isso, não está falando aqui, entenda isso, para você pegar seu dinheiro e começar a colocar tudinho assim na igreja. Igual tem um pastor que está falando: ó, quando você morrer, faz uma declaração lá, que a sua casa, seus bens, tudinho você doa para a igreja. Você arrumar um tesouro no céu. Não é nisso que ele está falando, né? Quando aqui no versículo 20 ele vai dizer: mas ajunteis tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. É através da sua atitude. Por isso que é necessário você amar Deus sobre todas as coisas. Por isso que é necessário você entender o que é o Evangelho e ser submisso, né? Quando Deus está falando contigo, ou usando até mesmo alguém para te repreender, para falar não, para, você entendeu? E você entender, né, isso, e começar assim, tomando posse. Você vai ajuntar tesouros no céu, não assim comprando. Você não compra o céu com o seu dinheiro, mas você vai juntar tesouros no céu através das suas atitudes. Você entendeu? Quando você perdoa, você está arrumando tesouros no céu. Você está acumulando tesouros no céu. Quando você abençoa alguém, quando você faz o bem, você entendeu? Você está abençoando, você está tendo tesouros no céu. É por isso que é necessário você largar da velha criatura, limpar o seu coração e começar a juntar tesouros no céu. E como você ajunta? Através, sabe, das suas atitudes. Através das suas atitudes. Igual eu citei aqui, perdoando, né? Saindo fora de contendinha, de fofoquinha. Você entendeu? Fazendo bem, sempre fazendo bem, sem escolher a quem. Amém, meus irmãos? O terceiro passo que você tem que tomar cuidado é com o que? Eu já falei, com ouvir, com limpar o coração, que é o segundo passo. O terceiro passo é com o que você está vendo. O que você anda assistindo? O que você anda vendo assim no seu dia a dia? Onde que está a sua visão? Você tem que tomar um grande cuidado com a sua visão. Por quê? Olha aqui no versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos
forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu vou pedir você me ajuda aqui, guerreiro. Deixa eu pôr para cá, que agora tem uns versículos a mais. Eu vou ficar atento aqui para passar esse ensinamento, enquanto ele vai lendo aqui, ó. Mateus capítulo 6, o versículo é o 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, ó, entenda isso. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele é o que do corpo? É o que? A cabeça. Não fala que Jesus Cristo é o coração do corpo. O coração, quem é do corpo? É o pastor, é o anjo da igreja. Por que, pastor? O senhor fala que o pastor é o coração. Você vai entender. Você vai entender isso. Por quê? Porque, por exemplo, o coração, ele faz o corpo andar conforme a cabeça. Conforme a cabeça. Conforme, assim, com o que você está vendo. O que você está vendo, por isso que ele está falando. Aqui, ó, o corpo. Aqui, ó, só o versículo 22. 20. Não, 22, A candeia do corpo são os olhos. Sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, ó, deixa eu explicar. Assim, ó, a cabeça. A cabeça, por isso que Jesus Cristo é a cabeça e o pastor é o coração. Ele falou para Pedro: Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Por que ele está falando isso? Porque, por exemplo, o Espírito Santo iria habitar ali em Pedro. E, por exemplo, Pedro iria saber como a cabeça pensa, o que a cabeça quer que a gente faça. E Pedro iria fazer o corpo andar. Eu vou colocar um outro exemplo. Às vezes teve pessoas que até colocou no coração: vou para a igreja hoje. Ela colocou assim, mas depois ela falou: eu não vou. E ela colocou no coração e ela não veio. Agora, às vezes você colocou: eu vou para a igreja hoje, está chovendo, mas eu vou. Você deixou vir para o coração e você veio. O seu coração, você deixou entrar no coração e você fez o seu corpo andar. Por isso que ele está falando, para você tomar cuidado com o que você está vendo. Porque o que você está vendo, você pode jogar para o coração e isso fazer o seu corpo andar. Às vezes para os caminhos errados, né? Eu não sei o que você possa estar vendo, o que você possa estar assistindo. Você lembra quando Jesus Cristo, ele fala assim, quer ver? Estamos aqui, vamos aqui. Mateus capítulo 5. Agora... O versículo 27 em diante. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. E vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Como é que você cobiça uma mulher? Ou um homem, como é que você faz? Fala para mim, usa aí. Olhando. Me ajuda aí. Olhou. Olhou, se quebrou. Então aqui, ó, por isso que ele vai falar assim, ó, no versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Por isso que eu estou falando para você tomar cuidado com o que? Com os seus olhos. Porque os seus olhos podem fazer o seu corpo, você entendeu? Te levar para o inferno. Você entendeu? Por isso que você tem que tomar cuidado. Às vezes você está de olho, sabe, em riquezas, mas assim, eu preciso conquistar isso. Eu às vezes nem estudo assim, longe das coisas de Deus. Você entendeu? Às vezes é preocupante. Eu fui fazer uma visita ontem, o Wellington, e é uma coisa que eu falo assim para as pessoas: as pessoas estão perdendo o temor, e o amor das pessoas estão esfriando. Assim, se você perguntar para a maioria das pessoas, o que você tem buscado? Você está buscando a sua salvação? Ou milagres? Né? Quem hoje vem buscar a salvação, né? Assim, levanta a mão. Às vezes você veio o quê? Não, vou assistir um culto. Eu vou para a igreja. Eu vou em busca do meu milagre. Mas às vezes as pessoas não estão buscando ali as orientações. Você entendeu? A salvação mesmo. Nem milagre, meus irmãos, eu falo assim, você pode receber em qualquer lugar, não é apenas na igreja. Você pode receber no seu quarto, você pode receber no carro, você pode receber
na rua ali, basta você clamar a Deus, né? O véu foi rasgado, entenda isso. Agora todos nós somos sacerdotes, sabe? Todos nós ali somos sacerdotes. O véu foi rasgado, você já pode entrar e falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas, a maioria das pessoas, elas não saem assim buscando mesmo a salvação. Graças a Deus aqui na igreja de Atos não, né? Na igreja de Atos o pessoal vem na salvação, mas a maioria não. Ela sai para mais um culto, vamos lá, e não pega os ensinamentos, né? Então por isso que ele está falando assim, ó, fica atento mesmo. O diabo, ele tá, eu vejo assim, o diabo, ele sempre trabalhando nas nossas voltas, né? Assim, ó, a palavra fala que o diabo, nosso adversário, ele anda o quê? Em derredor, tramando a quem possa o quê? Tragar. Então toma cuidado com o que você está vendo. Toma cuidado com o que você está vendo. Por que eu falo isso? Gênesis capítulo 3. Deixa eu pegar essa garrafinha aqui. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa. Pode dizer o que? Ela fez o quê? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Isso que eu falo, toma cuidado com o que você está vendo, com o que você está assistindo. Às vezes tem que tomar cuidado com o que você deixa seus filhos assistir. Às vezes tem filmes que eu já vi, assim, pais deixando o filho assistir um filme que tem cenas pornográficas ali, e quando entra a cena pornográfica, o pai está lá assistindo junto com o filho, assim, lá, olha, misericórdia, assim, isso passa, assim, né? Tem que tomar cuidado com o coração, minha gente, né? Ainda mais, assim, o que você deixa os filhos assistir, né? Às vezes tem filme que você fala, não tem nada a ver. Eu não assisto com a minha filha, eu tiro, pode tirar esse filme aí, né? E tiro, vamos assistir outro filme, né? Então devemos tomar um grande cuidado com o que a gente está vendo e com o que a gente está deixando as outras pessoas ver. Você entendeu? Tem que tomar um grande cuidado. Eu vou falar sobre isso também essa semana. E às vezes, por exemplo, a gente pode ser pecado para outras pessoas, assim, com as nossas atitudes. Mas hoje eu vou ficar só nisso aqui, guardar o coração. Você precisa guardar o coração. Primeiro ponto, com o que você está ouvindo. Segundo ponto, você já tem que ir limpando. Você está aprendendo as coisas de Deus, vai limpando o seu coração, vai tirando, né? Não seja rebelde. E o segundo ponto, você tem que tomar cuidado com as coisas que você está vendo. Então o terceiro, né? O terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Então agora vamos aqui, no Salmo 119. Davi, o salmista vai dizer aqui, Salmo 119. Versículo é o 37, Salmo 119, versículo 37. Você lê para a gente, fazendo favor? Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Então, desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me o teu caminho. Então, vai pedindo para Deus aí, sim, né? Para Deus desviar, ajudar você a desviar ali, né? Com os teus olhos, desviar os teus olhos para as coisas que é mal ali e colocar ali a sua visão nos caminhos de Deus. Então eu já falei, o primeiro passo é ouvir as coisas de Deus e não ouvir as coisas negativas, é limpar o coração. Segundo passo. Terceiro passo é tomar cuidado com as coisas que você está vendo. O quarto passo é tomar cuidado com o que, minha gente? Com toque, né? Às vezes tem toque que passa maldade, né? Não é? Tem pessoas que já aconteceu isso comigo já,
Às vezes, uma vez eu fui, não era dessa igreja não, era de outra igreja. Os irmãos aqui são gente boa. Mas assim, na igreja uma vez, a irmã pegou meu braço assim, casada. Aí pegou assim, fez assim, ó. Falei, misericórdia. Passa sim ou não, minha gente? Passa, se a gente não tomar cuidado com a nossa mente, não entra no coração, sim ou não? Devemos tomar cuidado com toque, às vezes abraço, às vezes tem mulher que fica assim falando com o cara, não sei o que lá. O marido, meu, é chato e é vergonhoso, sim ou não? Às vezes, por exemplo, tem um homem também que fica assim da mulher, é vergonhoso, não pode mesmo não. Você está passando, sabe? Está pegando na pessoa e isso não é bom, é toque. Devemos tomar cuidado. Eu vou colocar um texto aqui, ó, Marcos capítulo 5, falando que o toque a gente passa coisas. Sim ou não? Passa ou não passa? Passa, olha, aí vai estar só assim. Passa ou não passa? Passa. Ó, no versículo 25, Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Por que o quê? Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ó, vou jogar esse texto para o que eu quero falar. Que toque. Ela saiu na intenção de ser curada, mas tem pessoas que já saem na intenção de cometer mesmo. Falou, meu, eu tô já 12 anos assim, sabe, né? Eu preciso tocar no fulano de tal. Ouvindo falar de fulano de tal, eu preciso tocar nele. Você entendeu? Ela já sai na maldade, né? Na abstinência, assim, ela já sai na maldade. Você tem que tomar um grande cuidado. Ela conseguiu tocar em Jesus, sim ou não? Mas querendo milagre. Mas se você não tomar cuidado, as pessoas podem te tocar querendo outra coisa. E o que aconteceu aqui no versículo 29? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então, ó, toque. Você entendeu? Toque pode fazer, se você não tomar cuidado. Se você não tomar cuidado, né, pode entrar no seu coração, né? E você pode às vezes imaginar coisas, às vezes a pessoa nem está passando aquilo que você está imaginando, mas você já pode ficar imaginando, ó, a mulher do cara, é ou não é? Ó, o esposo, né, da mulher, é ou não é? Às vezes tem pessoas que é natural, é o jeito da pessoa, né? Mas assim, evita que às vezes o toque pode entrar coisas assim pro coração, né? E é complicado, é sinais, você entendeu? Então é complicado. Agora, o quinto passo, meus irmãos, eu vou abrir Provérbios agora, assim, capítulo 4, eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 15, mas eu vou abrir na NVI aqui. Eu vou ler agora na linguagem NVI. Na Almeida vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Para os irmãos entenderem. Agora na Nova Tradução, linguagem de hoje, no versículo 23, vai dizer assim, você lê para a gente, fazendo favor, Guilherme.
Provérbios, eles vão ficar em Mateus capítulo 15. Vocês estão em Mateus capítulo 15? Sim? Eu vou reler agora em Provérbios capítulo 4, versículo 23, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora vocês vão entender. Quando você ouve algo, automaticamente, para você jogar para o coração, primeiro você tem que pensar naquilo que você está ouvindo mesmo. E aí, eu vou ou não vou? Você entendeu? Por isso que ele fala do coração. Mas o coração é pensamento. Ele está falando da sua mente. Sua mente. Se você está vendo algo, automaticamente você não joga direto para o coração. Você pensa naquilo que você está fazendo. Eu vou fazer isso ou não vou? Eu faço ou não faço? Por isso que aqui, ó, em Mateus capítulo 15. Não, eu estava em Mateus capítulo 15. Eu usei o Provérbios, mas na linguagem de hoje, já falando de pensamento. Ele não coloca o coração. Você entendeu? A linguagem já é falada do coração, para entender o que é guardar o coração. Porque às vezes, ó, guardar meu coração, está guardado aqui, mas a pessoa não toma cuidado com o que está vendo, com o que está ouvindo, né? Com nada, não está guardando nada. Agora, entenda isso aqui. Por isso que Jesus Cristo vai falar assim, ó, no versículo 19, Mateus capítulo 15, versículo 19: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho. Então aqui, ó, do coração procede ali maus pensamentos. Assim, a pessoa está brigada com alguém, arrumou uma briga ali e falou assim, ontem nós estávamos falando sobre isso, né? O irmão Leandro, se não fosse a Mônica, você não vai sair de casa não. Ele tinha matado o cara lá, né? E o Monteiro tinha ajudado ainda pelos conselhos. Vai lá, meu filho. Mas assim, por quê? Porque na hora vocês ficaram nervosos. E na hora você falou, tem uma arma lá e vamos resolver. Ele não tem mais arma aqui não, viu, minha gente? Ele entregou a vida para Jesus, né? Desfez lá. A arma dele é a Bíblia, matando as pessoas para as palavras de Deus. Mas assim, ó, quando aqui ele fala de morte, assim, você começa a pensar. Você fala assim, eu vou matar, vou matar aquela pessoa. E começa a armar. Você fica pensando ali e fala assim, eu vou fazer desse jeito e mata. Porque, pensou, aqui, cometeu, igual ele começa, ele fala assim, porque do coração procede os maus pensamentos, morte e adultério. A pessoa avistou a moça e trocaram olhares, né? Ele ficou pensando, aí palavrinha, vamos marcar um dia, um encontro. Ele começa a pensar, não, fulano de tal não pode saber, esse plano não pode saber. Eles marcam ali e depois eles cometem ali o pecado. Ou a fornicação, né? A pessoa conheceu uma moça e, você está querendo, eu também estou querendo. Você está pensando o que eu estou pensando? Ou só eu estou pensando aquilo que às vezes você não está pensando? Então, estão pensando. Então, vem ali e o coração vai fazendo, você entendeu? Falsos testemunhos. Quantas pessoas? Assim, o coração é enganoso, dá falso testemunho, acha que está servindo Deus e não está. É por isso que eu falo, sabemos que nós estamos servindo Deus quando estamos submissos aos ensinamentos de Deus, sabe? Quando a gente está fazendo uma vontade dEle, amando Ele sobre todas as coisas, confiando nele, sabe? Às vezes tem coisas que devemos entregar para Ele, não adianta a gente colocar a mão, como diz o ditado, quanto mais a mão você põe, mais fede, não é? Então, assim, tem coisas que é confiar nele, e blasfêmia. Por isso que devemos guardar, assim, o nosso pensamento, com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está vendo, e às vezes com os toques. Efésios capítulo 4. É assim que a gente guarda o coração. Versículo é o 17. Até o azul.
Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes à lei. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Só o versículo 18. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Por isso que eu falo assim, a mente deles estão na escuridão. São pessoas que não aceitam os ensinamentos de Deus e querem continuar andando no erro, na idolatria, nas coisas do mundo, às vezes fazendo tatuagem, às vezes o homem usando brinco, você entendeu? Assim, e não sendo luz para ninguém, você entendeu? Assim, andando, bebendo junto na roda dos escarnecedores, ouvindo as músicas mundanas, não tem nada a ver. Vem aqui, vamos dançar uma rocha aí, você entendeu? A mente deles estão escurecida, mas a sua não, meu irmão, a sua não. Olha aqui, por quê? Olha no versículo 20 aqui. Você já viu Jesus Cristo dançando algo lá no mundano na Bíblia? Não. Versículo 20. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. O Paulo, né? Com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, a mente de vocês, a nossa mente tem que estar renovada para as coisas de Deus, pegando assim os ensinamentos. Olha, eu não me assento mais na roda dos escarnecedores, eu não faço mais isso, olha, eu não bebo mais, porque devemos ser luz para outras pessoas, devemos ser luz para outras pessoas, e devemos dar um bom testemunho. Às vezes, por exemplo, a pessoa quer evangelizar uma pessoa que está querendo largar do álcool, e a pessoa fala assim: mas você bebe, você quer que eu pare do álcool, e se você não me dá um exemplo, se você não me ajuda, é por isso que eu falo assim, devemos renovar a nossa mente e aprender o que é amar o próximo. Amar o próximo é quando eu deixo de fazer algo, não assim quando eu fico julgando o próximo. Não, é quando eu deixo de fazer algo e o próximo vê em mim ali uma luz, fala: meu, ele não bebe, ele não fuma, assim, ele não fica falando mal dos outros, ele dá um bom testemunho, eu tenho que andar com ele, eu tenho que andar perto dele. É nesse sentido. Vou pedir para os irmãos irem em Romanos também, meus irmãos, para a gente guardar. Como guardar o coração? Guardando também a mente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o versículo, você me ajuda aqui, guerreiro? O versículo é o 5 em diante. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana... eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, para os irmãos entenderem, tá mais fácil para mim. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, ou em outros textos, pelas coisas da carne,
elas não vão conseguir andar nos caminhos do Senhor. Não tem como você amar dois senhores. Você entendeu? Você vai procurar mais os seus prazeres, as suas vontades, do que a vontade de Deus. É por isso que você tem que renovar a sua mente. E a sua mente tem que ser controlada pelas coisas do Espírito Santo, não pela carne. Você conseguiu entender? Conseguindo entender? Então aqui, ó, voltando aqui o versículo 6 em diante, guerreiro. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Amém. Então, ó, as pessoas que vivem na natureza, com os pensamentos nas coisas terrenas, as coisas da natureza humana, elas nunca agradam a Deus. Por isso que a pregação de domingo, eu estou só encaixando com essa daqui. Será que Deus está contigo, né? 2023, né? Assim, porque tem muitas pessoas que acham que Deus está com ela, e Deus não está mesmo, biblicamente. Você não vê um bom testemunho, né? Você não vê Deus amando Deus sobre todas as coisas. Você vê a pessoa só longe dos caminhos do Senhor, com as práticas ainda mundanas. A palavra está sendo pregada, né? E a pessoa nada, e não afoga, não é? Ela nada e não afoga, né? Então, assim, para fazer a vontade de Deus é necessário entender o Evangelho, né? Entender o Evangelho. Ó, vou pedir para os irmãos irem em Jeremias 29. Então, quando a gente está na mente assim, nas coisas de Deus, as coisas espirituais, você vai viver as coisas espirituais, o sobrenatural, sabe? Aí você vai falar, meu, isso foi Deus mesmo que operou, né? Deus fez um milagre aqui. Você vai ver, vai ser visível e notório, assim, um milagre que Deus faz, porque você está amando Ele sobre todas as coisas, né? Ele está suprindo. Você vai reconhecer, meu, olha, Ele está me abençoando. Eu vou pregar sobre isso, sobre esse tema aqui, ó, essa semana. Não sei que dia, se é domingo, vamos ver. Eu tenho a pregação para pregar também para os irmãos, assim, aprendendo com os pais de Sansão. E eu vou ver se eu vou ver qual que eu vou pregar nesse domingo, que é baseado nesse tema aqui, Jeremias capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso... Versículo 11. Obrigado. Aí sim. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejais. Então, ó, aqui ele vai dizer: então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares. Aí vai em diante. Então só entenda isso. Eu vou pregar sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então aqui ele fala assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. No versículo 15 ele vai dizer assim, ó: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, Deus, ele vai mudar a sua sorte, ele vai mudar a sua família através do seu testemunho, porque você está ouvindo a palavra dele, você está tirando as coisas do coração,
né? Você está se desviando das coisas que você está vendo e automaticamente você está tirando ali os toques, né? Automaticamente você está iluminando a vida dos seus familiares. É por isso que eu falo, meus irmãos, não é apenas orar para Deus, ó, muda a vida do meu esposo, muda a vida do meu filho. É necessário você dar bom testemunho, porque se você não der um bom testemunho, mostrando mesmo que Deus está em primeiro lugar, e depois os frutos, a família não vai mudar nunca, sim ou não? Sua família não vai mudar. Agora, quando você ama Deus sobre todas as coisas, quando você mostra os frutos, aí, por exemplo, não é nem oração, é atitude. Você vê que tem momentos que Deus fala para Moisés, ó, porque clama o povo a mim, manda eles marchar. É atitude, tem coisas que é a sua atitude, né? A oração que você pode fazer, me ajuda a arrancar esse rancor, essa ira. Aí você ora para você, porque aí se você orando para você, automaticamente Deus ele vai arrancando ali. Então, ó, por isso que eu falo, seu pensamento tem que estar com os pensamentos de Deus. Eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito. Então você precisa entender, sabe, o tempo de Deus, as coisas de Deus, esperar, parar de ser ansioso. As pessoas ansiosas, elas só põem as coisas a perder, elas só pioram a situação, né? Então assim, você tem que confiar em Deus. É Deus que sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito. Amém, meus irmãos? Eu vou pedir para os irmãos, vamos finalizar em Filipenses. Vou finalizar mesmo, amém? Só para você não ficar, só para a gente não ficar só nas minhas palavras, Paulo também vai falar aqui na palavra. Eu também vou finalizar, você vai ver aqui, ó. Filipenses capítulo 4. Vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje. Ó, vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje. Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Então, vamos finalizar? Você também? Paulo também vai dizer assim, ó, versículo 8. Por último. Para finalizar, por último, para finalizar, Nova Tradução, linguagem de hoje. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, ó, vou ler agora na Almeida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Sim. Finalmente, irmãos. Finalmente, ia terminar agora, mas finalmente agora. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, ó, porque aí você está guardando o seu coração. Você entendeu? Então, ó, como guardar o coração? Primeiro passo, tomar cuidado com o que está ouvindo. Ouve a palavra de Deus. O segundo passo é limpar o coração, já que você está ouvindo. O terceiro passo é tomar cuidado com o que você está vendo. O quarto passo é tomar cuidado com os toques. O quinto passo é tomar cuidado com os seus pensamentos, né? Começa a buscar mais as coisas de Deus, começa a ouvir louvores, começa a ouvir, eu falo assim, ó, ouve mais Cid Moreira, assim, os textos bíblicos, começa a ouvir, porque tem pregações que às vezes as pessoas nos levam para um fundo de poço, sabe, que só piora a situação, né? Então eu aconselho os irmãos estarem ouvindo mais, ouve pregações, mas ouve mais ali a Bíblia mesmo, pega os Salmos, né? Ouve o Novo Testamento, ouve, que você vai começar, Deus vai começar a falar dentro de você, ó, meu filho, isso aconteceu, e você vai estar guardando o teu coração, você vai estar cheio da presença dele, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, amém?